outra polêmica. A gente tem sido vigiado em todos os lugares. Em certas partes são bons, né? Por exemplo, é uma situação boa quando alguém leva o carro da gente, quando a gente é roubado e outras situações. Mas pensa comigo dentro de um quarto de hotel. Aí já é demais, né? A invasão de privacidade é muito polêmica. E isso aconteceu esse mês em um resort em Porto de Galinhas. Pois é, e ele está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco, depois que um casal de turistas encontrou uma câmera escondida no quarto onde eles estavam hospedados. Vocês ficaram sabendo? Essa matéria passou no Balanço Geral. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse local é um condomínio residencial, tá? Com casas privadas que são utilizadas por proprietários por alugar por temporada, tipo Airbnb. Ó, já falei o nome aqui. Então, vou fazer o seguinte, vamos rever essa matéria, que aí a gente vai trazer uma especialista para comentar sobre isso. Olha só. Uma acomodação de alto padrão em um dos pontos turísticos mais visitados do país e uma descoberta desagradável. Foi nessa tomada instalada debaixo da TV que o casal de turistas hospedados em um resort em Porto de Galinhas encontrou a câmera oculta. O marido aceitou falar com a nossa reportagem sem mostrar o rosto. Ele conta que a mulher está sem condições de dar entrevistas. Foi ela que notou a câmera escondida por acaso. Do nada, minha esposa estava com o flash do celular ligado e veio uma luz refletindo dessa tomada, onde ela foi verificar o porquê dessa luz. E foi quando ela viu uma pequena lente no pino, onde tem o encaixe do pino do meio da tomada. E ela falou, tem uma câmera aqui. E eu fiquei abalado assim na hora, sem acreditar. O casal paulista reservou o apartamento em uma plataforma de hospedagem. Eles entraram em contato com o site e registraram a ocorrência na polícia. Segundo o homem, a esposa teme que as imagens íntimas se tornem públicas. A vida íntima nossa estava sendo filmada durante 3 dias, né? E a minha esposa não está bem, está passando por psiquiatra, ela está mal até hoje. Matheus escapou por pouco de ser filmado por uma câmera oculta em um apartamento alugado. Ele estava em Campinas, no interior de São Paulo, para ver um show, quando decidiu dar uma vasculhada na acomodação. Depois de um tempo que eu estava ali dentro, eu peguei a lanterna do celular e comecei a passar em todos os aparelhos eletrônicos. Aí eu iniciei pela televisão, tinha uma televisão bem em frente à cama, passei em volta da televisão inteira, não tinha nada. Aí embaixo da TV tinha um relógio. Quando eu coloquei a lanterna do celular no relógio, veio a surpresa. Tinha uma câmera escondida ali, bem em frente à cama. Matheus também registrou queixa na polícia. Ele conseguiu ser ressarcido pela plataforma responsável pela locação. O caso aconteceu em 2022. Desde então, o publicitário sempre alerta as pessoas sobre o risco de ser vítima de um desses equipamentos. Quando a gente aluga um espaço, a gente quer ter comodidade, é para passar momentos ali felizes com a família e de nenhuma forma a gente quer ter a nossa privacidade invadida. Com o avanço da tecnologia, as câmeras estão cada vez mais compactas e potentes. Quer ver só? Todos esses objetos aqui possuem câmeras. A lâmpada, os relógios, o broche, o porta-toalhas do banheiro, o quadro, as tomadas. Diante de tudo isso, é possível se prevenir para não ter a privacidade invadida? Especialistas no assunto garantem que sim. Marcondes é detetive particular e está habituado a instalar e encontrar câmeras em vários ambientes. Ele dá dicas para encontrar as indesejáveis câmeras em hospedagens. A regra, antes de mais nada, é estar disposto a passar um pente fino no local. O primeiro local que você deve olhar é no espelho, né? Se você pegar ali o cantinho do dedo e bater, se tiver oco, esquece, ali tem uma câmera escondida. Tem que ir na raça mesmo e verificar equipamento, por cada detalhe, tudo que você desconfiar, você lá, quadro, tudo que você tem que fuçar para ver se não tem. O casal vítima no resort em Porto de Galinhas será ouvido por videoconferência no inquérito que investiga o caso. A ocorrência está sendo tratada como crime de registro não autorizado de intimidade sexual.
A pena prevista é de 6 meses a 1 ano de prisão e multa. O advogado do casal diz que eles querem responsabilizar na justiça tanto a plataforma quanto a administradora do condomínio e a dona da acomodação. A polícia, que está presidindo a situação, a 43DP de Porto de Galinhas, deu uma nota de que a proprietária do imóvel não seria responsável porque não tinha ciência de que a câmera estava lá. De fato, não há uma responsabilidade direta dela como proprietária, todavia, porém, isso não exime dela ter ciência do que aconteceu no imóvel. E aí, a pergunta: de quem é a responsabilidade? Comigo aqui vocês estão vendo a doutora Amanda e a gente estava aqui trocando figurinhas aqui antes um pouquinho, porque realmente é um caso muito complicado. E aí nós até falamos aqui do nome do aplicativo, eu vou falar de novo aqui, o Airbnb, e aí ela estava me falou, Kelly, só que tem algumas situações onde a câmera pode ser instalada, né, doutora? Explica pra gente. Sim, a política de privacidade do Airbnb, ela autoriza o uso de câmera, mas desde que essa câmera seja utilizada em um espaço comum, né? Por exemplo, na frente da porta, da garagem, alguma área comum, por exemplo, uma área social atrás. Só que esse anúncio tem que ter explicitamente falando que tem a câmera naquele estabelecimento, no imóvel, né? Não pode, claro, câmera em quarto, banheiro, né? Em uma área mais íntima, né? Que você pode ali, às vezes, estar com uma roupa, né? Às vezes não muito social, adequada, né? Você está relaxado. Mas você pode usar sempre com o intuito de proteção, de monitoramento, nunca com o intuito de invadir a privacidade da pessoa. Nesse caso específico aí de Porto de Galinhas, a câmera, ela estava direcionada para a cama do casal. Já tinha uma intenção ali. Uma intenção de você capturar imagens de atividade sexual, né? Ou de intuito íntimo ali, né? Então, o que acontece nessa situação específica da câmera direcionada para capturar uma atividade sexual não autorizada? Pode ser capturado com um crime do artigo 216B do Código Penal, que é o registro não autorizado de atividade sexual. Não existe o tipo específico que fala sobre câmera escondida. Mas é o que também fala, por exemplo, sobre capturar imagens ali na hora da intimidade, que você não autoriza, e depois a pessoa com que você teve o relacionamento divulga. É o mesmo tipo penal. E nesse tipo penal, também no parágrafo único, fala sobre montagens. Então, às vezes, essas imagens que são capturadas, não autorizadas, podem ser manipuladas, né, e vendidas posteriormente também. E então, geralmente são vendidas para alguns sites. Vendidas preço alto. Depois eu até vou contar para vocês o que aconteceram comigo. Mas aí, por exemplo, o detetive falou ali, mostrou até pra gente, um aparelho, né, que para detectar as imagens. Agora, já imaginou se todo lugar que a gente tiver e que ir, tem que ficar com esse transtorno, né? Não é? Então, o que a gente tem que fazer, pelo menos, para minimizar aí quando a gente chega num local ou num hotel, num apartamento ou uma casa alugada por um aplicativo? Bom, na internet eles falam muito para colocar o flash, né, a luz do seu celular, da câmera, em aparelhos eletrodomésticos. O flash? O flash. Você liga a lanterna do seu celular e direciona ele, por exemplo, principalmente, gente, se vocês verem que alguns aparelhos eletrônicos, exatamente isso aqui, assim. Mostra aqui, gente, ó. Se alguns aparelhos eletrônicos estão de uma forma posicionados, direcionados para a cama ou para a porta do banheiro, né? Porque você já pode perceber que ali já tem uma... Por que aquele relógio está virado assim para a cama, né? Então, você pode colocar o flash, pode passar assim na frente desses eletrônicos que é possível ver se tem uma câmera. Porque se tiver ali. Alguma luzinha ligada, vai mostrar. Dá reflexo na lente da câmera. Olha só! Tem vários vídeos aí no YouTube, assim, mostrando sobre isso. Agora, uma coisa muito importante, se vocês perceberem, né, que tem ali um reflexo de uma câmera escondida... Isso! Você tem que ligar diretamente para a polícia, né, então para o 190. E uma coisa que é muito importante, não tentar desinstalar a câmera sozinho. Porque o que acontece? Essas câmeras, elas podem vir acopladas com um cartão de memória, que pode armazenar essas imagens, ou também elas podem estar conectadas em algum servidor com internet. Que vai direto para a pessoa. E que é a trilha que a polícia consegue para identificar os criminosos, né? Então, é muito importante vocês não desconectarem, né, na mesma hora, porque vai
prejudicar a perícia da polícia. Então, às vezes, prejudica até o trabalho da polícia em identificar, né, quem que está armazenando essas imagens, quem que está divulgando, quem que está vendendo. Então, percebeu que tem alguma coisa esquisita? Deixa lá. Deixa lá, liga para a polícia, espera a polícia vir para fazer a perícia ou vai até a polícia para registrar a ocorrência. Mas não vai ser tão tranquilo assim, igual a doutora Amanda tá falando, né? Claro que não, Não tem como. Primeiro você xinga, fica nervoso, posta no Instagram. Fala, gente, olha aqui que absurdo. Sim. Dá um barraquinho você ali com o seu companheiro dentro do seu ambiente, né? Sim. Aí depois você liga para a polícia. Ligou para a polícia, verificou, deixa ler. Tá. Perfeito. Aí verificamos esse cenário. O que eu posso fazer? Por exemplo, eu ligo para a pessoa, falo, meus queridos, me tira daqui agora, que eu quero outro lugar, peço ressarcimento, saio dali, não saio. O que é meu de direito? Bom, depende, por exemplo, nesse caso do Airbnb, você tem que entrar em contato tanto com a plataforma, que né, facilita ali a locação do imóvel, como para o dono do imóvel. Nesse caso específico, como falou ali na reportagem, a dona, ela meio que se eximiu de responsabilidade e falou assim, olha, eu acabei de comprar esse apartamento, né, que é um apartamentozinho, e teve vários prestadores de serviços autônomos que foram lá instalar móveis, instalar elétrica, então pode ser que tenha sido algum deles. Mas como também foi falado, isso não exime a responsabilidade dela como proprietária e principalmente como contratante desse serviço, né, de prestação de serviço, que foi para reformar, enfim, adequar o apartamento. Então, tanto como a plataforma, como a própria proprietária pode ser responsabilizada por isso. Agora, você tocou num ponto também, que é o outro lado da moeda também, que eu acho muito interessante com relação ao direito, como que eu vou dizer? Ao cuidado. Acho que é o cuidado, né? Sim. Por exemplo, você que está me assistindo a gente aqui, você tem essas casas para locação, de férias, de férias, e tem bastante, realmente, prestadores de serviço, e a gente não sabe quem a gente coloca dentro da casa. Não sabe. Então, acho que cabe também a essa pessoa, depois que está tudo certinho, dar uma vistoria também nesse local, né? Sim, para resguardar o direito da pessoa que vai alocar e o seu também. Né, como proprietário, de se eximir também de qualquer responsabilidade e de saber quem que fez isso, né? Porque como é que você vai chegar até essa pessoa? Tem que fazer um pente fino de quem foi os prestadores e é uma acusação muito pesada. Então, quanto mais cedo você conseguir identificar quem que fez isso, melhor. Agora, vamos para do outro lado da moeda, tá? Esse pessoal aí entrou em contato, vai processar, né? Cabe a um processo e dá para ganhar isso aí ou é aquela coisa que vai ser enrolada pro resto da vida? Bom, é difícil falar, né? Eu, como advogada, eu sou daquela que nenhuma causa é ganha. Então. É muito difícil falar isso. Mas nesse caso específico, existem dois lados da moeda, como você mesmo falou, né? Tem o lado criminal, que é a tipificação do crime de reprodução, de armazenamento não autorizado de atividade sexual. E também tem a inviolabilidade do direito de intimidade, que é um direito que está na Constituição, no artigo 5º. Então, são duas ações diferentes. Tem o ilícito criminal, o ilícito penal e tem o civil também, que você entra com uma ação de responsabilização por danos morais. Então, você consegue acoplar essas duas áreas do direito, que é tanto a área penal, criminal, como a área civil. Agora, a gente vai para um outro cenário. Vamos para o outro cenário, né? Por exemplo, esse casal que estava lá não ficou sabendo, deixou a câmera lá, não sabia que tinha imagem. Aí, depois de algum tempo, essas imagens, vamos colocar lá, que foram feitas no ato de intimidade, de sexuais, aparecem em algum site adulto. Estou falando isso porque, gente, eu vou me colocar como exemplo aqui, que algum tempo atrás, alguns anos atrás, pegaram o corpo de uma pessoa, não tiraram, né, daqui para baixo, colocaram num site adulto e colocaram o meu telefone e o meu nome, como se fosse uma garota de programa mesmo. Fizeram isso. Então, por exemplo, o que cabe depois que essa imagem foi vinculada, né, e essa pessoa descobre, essas imagens são minhas. Nessa situação específica... Tem como encontrar quem fez isso? É muito difícil encontrar. Né? Olha, tem que ser a polícia... Eu costumo falar que, infelizmente... A gente não tem... A polícia não está ainda no mesmo nível dos criminosos. Preparada. Infelizmente preparada. Então ainda falta muita técnica, muita rapidez, porque isso acontece de uma forma muito rápida. Então, infelizmente, assim, uma vez na internet é quase impossível você tirar aquela imagem. É possível, sim, não vou falar que é impossível rastrear quem que fez isso, mas é muito difícil. Nesse caso específico que você comentou, da manipulação, ou seja, fizeram uma imagem falsa
entra no mesmo tipo penal que eu falei, que é o 216B do artigo, só que daí é do parágrafo único. E no 216 fala também sobre registro, filmagem, comercialização, enfim. É tudo no mesmo tipo penal. E uma coisa que é muito importante também falar é sobre a vingança pornográfica. Que é um tipo também específico aí, é outro tipo penal específico, mas que também acontece muito, que é a divulgação de quando a pessoa estava namorando, depois termina e, como vingancinha, começa a expor. E a gente teve o caso aqui em Maringá, eu acho que todo mundo que era região sabe que foi o primeiro crime cibernético, se eu não me engano, se é isso, não? Que foi com uma apresentadora que aconteceu aqui em Maringá, que provavelmente vai virar até documentário. Tem um projeto de lei também com relação a isso. Então, a divulgação de imagem não autorizada, principalmente de cunho sexual, íntimo, deveria ser tratada com mais gravidade. Agora, você está vendo, por exemplo, eu acho que esse caso dessa apresentadora foi muito tempo atrás. E até hoje, a nossa polícia não tem os recursos necessários para, por exemplo, gente, vocês não têm... Eu sou bem ignorante para essas coisas de internet. Mas quando alguém fala de servidor, que você pode... É muito difícil rastrear. É muito complexo. É muito difícil. E a gente, infelizmente, problemas aqui no Brasil, a gente não tem esse recurso. Não. Por isso que, às vezes, a gente não faz nem boletim de ocorrência. Porque acredita que não vai dar em nada. Porque vai ficar impune. E, infelizmente, é isso que acontece. É muito triste. Mas uma coisa, assim, que nessa situação específica eu acho interessante também, a pena é muito branda. É de 6 meses a 1 ano de detenção. Só que é em relação a cada vídeo ou cada imagem que é divulgada. Então, por exemplo, se foram armazenados 3 vídeos diferentes ou 3 fotos diferentes, é para cada arquivo diferente. Né? Mas mesmo assim, 6 meses a 1 ano, a pessoa não fica nem nisso. E outra presa. coisa, se não tiver nem aquele, como é que eu falo, se for réu primário, até consegue sair. Aí depende de cada situação, né? Gente, vamos falar a verdade, né? É muito triste. E, infelizmente, a gente... vocês viram só que a gente foi todo num ciclo para chegar numa mesma conclusão, né? Numa mesma conclusão que eu acho que é para todas a questão da legislação brasileira, né? Sim. Querendo ou não, ainda tem muita impunidade, tem muitas situações que deveriam ser revistas e não são, como, por exemplo, essa. Infelizmente, isso mesmo. Mas vale a pena fazer esse tipo de serviço, né? Informar a população. Claro que vale. E pra gente cobrar também. E né? outra coisa, gente, faça o boletim de ocorrência. Sim, faça. Porque quanto mais o boletim de ocorrência a gente vai fazer, por mais que não dê em nada, aí o que acontece? Os casos vão aumentar, porque você tem a informação. Sim, exatamente. E aí alguém uma hora... Vira uma bola de neve. Alguém uma hora vai acordar. Isso né, mesmo. doutora? Isso mesmo. Doutora, então, só para a gente encerrar esse assunto, nossa conversa, qual é a principal dica que você passa para as pessoas que estão nos assistindo para tentar não passar por situações como essa? Bom, eu acho que o primeiro é você fazer esse tipo de locação em sites confiáveis. Tudo bem que isso aconteceu numa plataforma que é muito conhecida, mas ainda assim é aconselhável você fazer esse tipo de locação em plataformas que são bem conhecidas. Então, tem vários aí, não sei se eu posso falar todas, mas existem que são confiáveis, né? O Booking, Airbnb, pode. Né? Hotéis que são mais conhecidos. E, claro, ao se hospedar, faça essa verificação bem rapidinha. Passa um flash ali em cima. Também não é para ficar tão neurótico, né? Mas passa na frente mas o flash é legal, dos eletrônicos ali, do relógio, das tomadas, né? Faça essa vistoria, assim, faz esse pente fino. E se você achar alguma coisa, que eu espero que não aconteça, liga imediatamente para a polícia e também para o advogado de confiança para te acompanhar aí nesse registro de ocorrência. E não tenta desinstalar a câmera. Não deixa a câmera lá. Câmera. Sabe o que você faz? Olha aqui para mim aqui, Xuxa. Te peguei. Chega para a câmera e fala assim, ó. Aqui não. Se peguei, querido. Aqui não. Aqui era o erro. E faz assim, ó. Pronto. Isso mesmo. Não é, doutora? Perfeito. Pronto, faz Perfeito. isso.